Salve meninos e meninas, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de feminismo. Nesse vídeo eu vou apresentar um tema fundamental que no caso se refere ao trabalho e à esfera doméstica, o que a gente vai denominar aqui de divisão sexual do trabalho. Para que a gente compreenda bem esse tema, porque ele é bastante complexo, a gente já viu ali que principalmente no feminismo socialista, materialista e no feminino radical, o trabalho constitui um tema central para a gente pensar nas questões de gênero. Então aqui eu trouxe algumas autoras fundamentais para pensar essas questões de trabalho junto com as questões de gênero. Então eu trouxe aqui a brasileira Helena Hirata, que nasceu no Japão, mas também tem nacionalidade brasileira. Trouxe a Eliette Saffioti, que é uma pensadora marxista, precursora desse assunto aqui no Brasil, e trouxe também a Flávia Biroli para a gente pensar as questões contemporâneas. Bora? Vamos iniciar então com a brasileira, nascida no Japão, né? Brasileira e japonesa, a Helena Hirata. Gente, essa pensadora é essencial para a gente pensar as questões do trabalho, porque ela realiza pesquisas sobre gênero, né, sobre a sociologia do gênero e a sociologia do trabalho, aqui no Brasil, no Japão e na França. Então, o que acontece? Ela nasce no Japão, ela já conhece a cultura japonesa pela família dela, vem aqui para o Brasil, vivencia a cultura brasileira e vai estudar a sociologia do trabalho e também as relações de gênero ali na França. E na França, no período que se começava a estudar amplamente o feminismo. Então ela traz essas experiências e faz até mesmo uma comparação entre o trabalho e o gênero que existiu como experiência nesses três países. Eu super recomendo a leitura da Helena Hirata. Eu trouxe aí alguns artigos e li alguns artigos dela para a gente conseguir problematizar essas questões. Então, primeiramente, ela refuta a ideia de que a divisão sexual do trabalho, ou seja, aquilo que é considerado trabalho de mulheres e trabalho de homens, na realidade não funciona como uma complementaridade. Quer dizer, a maioria das pessoas pode pensar que as mulheres exercem uma função e os homens outra porque um ajuda o outro. Mas ela deixa claro que isso ocorre em níveis hierárquicos, ou seja, há um processo de dominação nessa divisão sexual do trabalho. Então, o que ocorre é que a divisão se dá entre trabalho reprodutivo, que é aquele que fica na esfera doméstica, e o trabalho produtivo. Isso a gente vai observar em várias sociedades ao decorrer do tempo. Claro que vai haver uma adaptação cultural e histórica a cada uma dessas sociedades, mas vai ser muito frequente as mulheres ficarem reclusas na esfera doméstica, exercendo trabalhos relacionados ao cuidado, enquanto os homens exercem trabalhos relacionados à esfera da produção, da produtividade. Nisso existe um contexto histórico. Então não adianta só a gente pensar essas relações no capitalismo, mas anteriormente também ao capitalismo. Embora a Helena, claro, se concentra no capitalismo, porque é o período que ela está estudando, que é exatamente de meados para o fim do século XX. Então, a gente vai se atentar a essa divisão. A gente já pode perceber essa divisão ali na Grécia Antiga, onde as mulheres e os escravos exerciam esse trabalho denominado reprodutivo, que é um trabalho considerado ali, né, aproximado da vida animal, da vida instintiva, enquanto o trabalho público, que é exercido junto à democracia, caberia aos homens. Então, a gente tem essa primeira questão. Depois, a gente também tem uma questão mais ideológica, ou seja, existe aí uma ideologia para sustentar essa divisão do trabalho. Primeiramente, se a gente pensar ali na Grécia Antiga, essa ideologia vai ser construída a partir do conceito de essência. Isso a gente vai observar no Pitágoras e principalmente no Aristóteles. O Aristóteles tende a entender que as pessoas são naturalmente desiguais, é como se elas fossem substâncias diferentes. E assim o escravo tem uma substância e por isso exerce uma função natural a essa substância. As mulheres também teriam uma substância diferente dos homens e por isso exerceriam funções
naturalmente diversas dos homens. Na modernidade, esse conceito de essência não cabe mais. Então, será utilizado o conceito de biologia, ou seja, a ideologia vai ser formada a partir das ideias da biologia, que nós teríamos dois corpos diferentes que possuem habilidades diversas. De novo, não temos aqui uma função de complementaridade, como se cada um tivesse uma habilidade específica que se complementasse, mas sim vamos ter aqui uma divisão hierárquica, aonde aquilo que é conhecido como trabalho de homem, né, aquelas habilidades que são tidas como masculinas, são muito mais valorizadas do que aquelas habilidades que serão consideradas femininas. Então, no feminismo, nós vamos perceber que a divisão sexual do trabalho constitui sempre um tema central. E na França isso vai ser muito estudado, né? O feminismo lá começa a ser estudado a partir dessa ideia da divisão sexual do trabalho. Isso porque as mulheres vão começar a perceber que elas possuem uma função em relação ao homem, que é a função do cuidado, que é a função das tarefas domésticas. E isso, a princípio, não é considerado nem trabalho. É como se fosse considerado um dever natural das mulheres. E quando elas aderem ao mercado de trabalho, elas precisam conciliar essas duas tarefas. Aquilo que vai ser considerado trabalho que está na esfera pública e aquilo que vai ser considerado trabalho que está lá na esfera doméstica. Aí elas começam a perceber a dificuldade, a sobrecarga e a exploração que elas sofrem devido a essas ideias. Por isso que isso constitui tema central no feminismo e começa a ser questionado, sobretudo na França. Aqui no Brasil a gente tem como uma grande precursora disso a Eliette Safioti, né? Então a gente vai ver aí em outros países algumas feministas abordando esse tema, porque como a gente pode perceber, ele é central na questão das mulheres, porque se relaciona diretamente à vivência e à experiência cotidiana delas. Então, resumindo aqui, dois pontos importantes que a Helena traz. Existem dois princípios organizadores nessa divisão sexual do trabalho. Primeiro, que é o princípio da separação, que é a ideia de que existem trabalho de mulheres e trabalho de homens. Como eu falei, isso é sustentado por uma ideologia, primeiro de essencialização, depois de biologização, e também um princípio hierárquico. Então, é a partir dessas diferenças ditas naturais que se criam princípios hierárquicos aonde o trabalho do homem será mais valorizado do que o trabalho da mulher. A gente pode pensar isso até em algumas outras dimensões. Por exemplo, pensar que tudo aquilo que está relacionado ao cuidado, mesmo quando transformado em trabalho remunerado, como vai acontecer nos empregos domésticos, né, no emprego da faxineira, da cuidadora, da babá, ou até mesmo das professoras de primário, o salário será menor. E além disso, a gente vai poder ver também mulheres e homens exercendo a mesma função, mas ainda assim as mulheres ganhando menos do que os homens. Então acontece aí em duas dimensões. Porém, houve alguma melhoria, e é importante a gente destacar esses aspectos, né? Então a Helena Hirata percebe que a partir de 1980 a gente tem um aumento das mulheres nos cargos executivos superiores. Isso vai concentrar mais ou menos 10% das mulheres da população economicamente ativa, o que a gente pode considerar até um número razoável. E perceber também que houve um aumento de capital econômico, social e cultural por parte das mulheres. Elas vão estudar mais também. No entanto, não dá para a gente sair aí comemorando, porque ao mesmo tempo que a gente tem essas melhorias, percebe-se que a precarização do trabalho é maior entre as mulheres. Então, quando a gente vai fazer a comparação entre homens e mulheres, percebemos que 46% da população economicamente ativa são mulheres. Então, a gente tem aí quase metade da população economicamente ativa. Mas quando a gente pensa nos desempregados, aí 52% são mulheres. A maior parte dos desempregados são as mulheres. E mais ainda, quando a gente pensa naqueles que ocupam
os salários menores, ou seja, aqueles trabalhos menos valorizados, informais e precarizados, aí a gente tem um número ainda maior, que é 79% são mulheres. Então é para a gente pensar que às vezes, quando nós vemos mulheres ocupando cargos de poder, podemos ter uma leve sensação de que as coisas estão melhorando para o lado das mulheres. Mas isso acontece somente superficialmente. Ainda que nesse nicho de 10% de mulheres a gente entenda que há uma pacificação nas relações trabalhistas entre homens e mulheres, porque você vai ver lá mulheres exercendo cargos de poder, cargos importantes, e até mesmo a relação de casal entre homens e mulheres será mais igualitário. No entanto, a gente não pode esquecer que isso, na realidade, não ajuda em nada para acabar com a desigualdade social entre homens e mulheres, considerando também aqui a categoria de classe, que a Helena Hirata também considera fundamental para a gente pensar nas questões trabalhistas. E a Helena Hirata pensa também nas parcerias entre os casais heterossexuais, né? Então, como que funciona essa questão das tarefas domésticas? Nós sabemos que, na realidade, as mulheres exercem o dobro de tempo se dedicando às tarefas domésticas do que os homens. Isso porque existe uma ideologia que sustenta que isso é um dever da mulher, que isso é um dever maternal e que isso não é trabalho, né? Isso seria uma relação de cuidado, de amor, em que cabe às mulheres cuidar da família. Então a Helena, ela trouxe algumas relações, alguns modelos políticos de relação entre homens e mulheres. E aqui ela nomeia alguns, né? A gente tem, por exemplo, um modelo tradicional, que é aquele em que a mulher exerce a função de dona de casa e os homens exercem a função de provedor. Essa é a base, né? A gente pode perceber que isso está se modificando ao longo do tempo, mas nós vamos observar esse tipo de relação em várias sociedades durante vários períodos históricos. Depois a gente tem o que ela vai denominar modelo de conciliação, em que cabe à mulher conciliar o trabalho doméstico e o trabalho profissional. Aqui a gente tem um aumento de carga sobre as mulheres, né? O que a gente pode chamar de dupla ou tripla jornada. Por quê? As mulheres, ao aderirem ao trabalho, ao mercado de trabalho, elas passam a competir com os homens. Só que cabe a elas ainda a maior parte das tarefas domésticas. Então, cabe somente a elas fazer esse tipo de conciliação. O que também a Helena aqui refuta, dizendo que a gente poderia chamar esse modelo de contradição ou modelo de tensão, né? Porque de conciliação não tem nada. É a mulher que tem que conciliar o seu período, mas a relação dela com o seu marido provavelmente é uma relação contraditória e é uma relação de tensão. Isso a gente vê acontecendo muito hoje em dia. Então, mesmo que homens e mulheres trabalhem o mesmo tanto fora de casa, quando eles chegam em casa, normalmente os homens vão descansar e cabe às mulheres as outras tarefas, que são tarefas fundamentais para manter o sistema produtivo. O trabalho reprodutivo é fundamental para permitir o trabalho produtivo, mas o reprodutivo cabe somente às mulheres. E aí a gente também tem um outro modelo que ela denomina modelo de parceria, que aí seria de fato um modelo de pacificação, onde os casais dividem igualmente tanto o trabalho produtivo, o trabalho que eles realizam fora, na esfera pública, quanto o trabalho que eles realizam na esfera doméstica. No entanto, várias pesquisas, a Helena fala aqui de uma pesquisa na França de 1999, que mostra que não é bem essa a realidade. E aí a gente pode pensar, não, mas já se passaram vários anos, né? Então, hoje, provavelmente, a gente tem esse modelo de parceria aumentado. E, na realidade, não. Porque o que a gente vai perceber é que as mulheres continuam fazendo a maior parte das tarefas domésticas, né? Tem-se aí dados que as mulheres se dedicam o dobro do período na semana para as tarefas domésticas em relação aos homens. E a Helena Hirata ainda se pergunta porque muitas mulheres que exercem essa função doméstica, que se dedicam mais do que os homens, são mulheres feministas. São mulheres que entendem essas relações
muitas vezes ativistas, muitas vezes militantes. E aí ela diz que a gente precisa aprofundar a pesquisa, que talvez a gente precise ir até para um nível mais psicológico, mais subjetivo, para poder compreender por que essas relações de exploração ainda ocorrem entre as mulheres, mesmo aquelas que são instruídas e que se dizem mesmo feministas. E por fim, ela traz um modelo que é muito interessante, que é para a gente pensar a nossa atualidade, que é o modelo de delegação, em que as mulheres trabalham fora, muitas vezes exercem cargos superiores junto aos seus maridos, então a gente tem aí uma relação bastante igual. No entanto, elas delegam essas funções que são consideradas femininas a outras mulheres. E aí a gente precisa se atentar a essa relação de exploração que existe entre as mulheres da classe média alta, normalmente brancas, com as mulheres da classe média baixa, normalmente negras, se a gente pensar na questão do Brasil. Na questão da França, a gente tem muitas imigrantes exercendo essa função de trabalho doméstico. E muitas vezes, com essa delegação, nós iremos perceber que as mulheres, elas deixam o cuidado com as próprias famílias para poder cuidar de outras famílias. Isto é, essas mulheres, elas não cuidam nem delas, nem da própria família, mas elas cuidam de outras famílias. Esse trabalho é remunerado, mas ele é extremamente desvalorizado. E cada vez mais ele é desvalorizado porque ele é disputado por mulheres que não possuem qualificação, por mulheres que são pobres, que moram na periferia ou que são estrangeiras e estão em condições de muita vulnerabilidade. Vou aproveitar então esse conceito aqui da Helena Hirata, que é o conceito de modelo de delegação, para a gente pensar aqui um filme que eu vou recomendar. Muitos provavelmente já assistiram, porque esse filme fez bastante sucesso, que é o filme brasileiro Que Horas Ela Volta, interpretado principalmente pela Regina Casé, que faz o papel de uma empregada chamada Val, que deixa a sua família para poder cuidar de outra família. E isso será muito comum aqui no Brasil. Esse filme é muito interessante porque a gente pode operar com ele vários conceitos sociológicos. A gente pode pensar na questão do trabalho, na questão do trabalho doméstico, na questão de classe, porque vamos perceber uma mulher que é de classe média alta, que não cuida dos afazeres domésticos e delega essas funções para outra mulher, que será a Val. A Val tem uma filha e ela deixa de criar a própria filha para poder cuidar do filho da patroa. E, inclusive, estabelece relações afetivas com esse filho da patroa. O que a gente pode também aqui operar com o conceito de cordialidade, né? Da ideia de que o brasileiro é cordial, da impressão que essas relações elas são amorosas, são afetivas, mas elas mascaram uma exploração principalmente de classe, mas também de gênero, porque basta a gente pensar que as empregadas domésticas, a maioria, quase 100%, são todas mulheres. Então, continua aqui uma questão de gênero. Ainda que tenham mulheres que delegam essa função para outras pessoas, essas outras pessoas serão sempre mulheres. Então, indico aqui esse filme para a gente pensar em todas essas questões. Se vocês não assistiram, recomendo muito que assistam depois dessa aula. E se vocês já assistiram, também seria interessante assistir novamente e pensar nesses conceitos que a gente trouxe a partir do filme. A partir dessas problematizações também proponho aqui a gente analisar um caso real que ocorreu em 2020, que foi o caso do menino Miguel. Então, o que aconteceu? Estávamos na pandemia em 2020 e existia uma mulher, uma patroa, que é a Sari, e ela tinha uma empregada, que é a Mirtz. Ela chamou a empregada para trabalhar mesmo na pandemia. O que ocorreu na pandemia? As escolas estavam fechadas. Então, a Mirtz teve que trazer a criança para o trabalho. Ela não pôde ficar cuidando da criança na casa dela e teve que trabalhar para a Sari. Quando ela chega na casa da Sari, a Sari tinha outras mulheres trabalhando para ela. Então, o que eu quero que a gente pense aqui é numa questão estrutural. Eu estou falando nomes, mas eu poderia apenas estar falando de a patroa, a empregada e o menino, porque isso tende a acontecer constantemente.
Então temos uma patroa que não quer exercer as suas funções domésticas, chama a empregada, que em plena pandemia tem que servir a essa patroa. Essa empregada não tem com quem deixar a criança e leva a criança para casa da patroa. A patroa está lá fazendo as unhas, fazendo os cabelos, né? Então a gente tem outras mulheres cuidando, oferecendo serviços de cuidado também para essa patroa. O que a gente percebe aqui são questões de gênero, porque são mulheres que estão trabalhando com o cuidado, mas questões de classe, porque a mulher de classe alta ela não está exercendo nenhuma dessas funções. Ocorre que a Mirtz, que é a empregada, sai para passear com o cachorro da patroa. Gente, percebe bem essa questão. A patroa tem alguém para cuidar do seu cachorro e a empregada não tem ninguém para cuidar da sua própria criança. De modo que ela deixa a criança ali na casa da patroa. A criança começa a chorar pedindo pela mãe. E a patroa, impaciente, coloca a criança sozinha no elevador e fala para a criança dar uma volta e procurar a mãe. Não sabe se foi a patroa ou se foi a criança que apertou o nono andar ao invés do térreo. Essa criança ficou desesperada, se perdeu e terminou caindo de 35 metros de altura. Obviamente, essa criança faleceu. Aqui eu não estou querendo trazer um caso em que a gente julgue as pessoas em questão, mas as personagens, o papel social que cada uma exerce, para a gente entender como funciona a nossa estrutura, como as questões de gênero, raça e classe estão envolvidas nesse esquema. Lembrando que o menino Miguel é um menino preto, que a Mirtz é uma empregada negra e que a Sara é uma mulher branca de classe média alta. Então, o que ocorre aqui não é exatamente culpa da Sari, como muita gente quis dizer. Claro que eu não estou aqui querendo dizer que ela não tenha responsabilidade nenhuma. Mas é que eu acho mais interessante a gente colocar o foco na questão estrutural. Tudo isso que aconteceu reflete uma configuração escravista. Se a gente não tivesse esse sistema, provavelmente isso não teria acontecido. O que faz uma mulher poder ter outras mulheres durante a pandemia exercendo funções para ela, inclusive para passear com o cachorro dela, enquanto outras mulheres sequer podem cuidar da própria criança, a ponto da criança simplesmente morrer por causa dessa configuração. Esse questionamento que eu quero trazer com esse caso. Um questionamento muito mais estrutural do que pessoal. Pessoal, eu vou deixar para os juízes decidirem, para ver quem tem a responsabilidade ou não, mas para a gente pensar em como essa configuração racista, classista e machista termina resultando em violência e tragédia, como no caso exemplificado aqui, que é o caso do menino Miguel. Agora, então, pretendo trazer aqui uma autora importante brasileira, que é a Eliette Saffioti, que é uma clássica. Essa autora escreveu essa obra aqui que eu tô na mão, que é A Mulher na Sociedade de Classes, que fez parte da produção do doutorado dela. A primeira edição foi em 1969, então a gente vê que é uma precursora do pensamento feminista aqui no Brasil. Inclusive, ela encontra grandes dificuldades para desenvolver toda a sua obra. A Eliette é orientanda do Florestan Fernandes. Então, é uma socióloga que está buscando compreender como que se deu a inserção das mulheres na sociedade de classes, ou seja, no capitalismo, como que ocorreu essa inserção. E aqui é importante a gente lembrar que, na época, existia uma ideia de que o capitalismo, de alguma maneira, auxiliava as mulheres a se libertarem, porque estava levando as mulheres para o mercado de trabalho. E é exatamente essa ideia que ela refuta. O que ela tenta compreender é como que se deu essa questão de gênero nesse modelo produtivo que é o capitalismo, que é a ordem social competitiva. Como que a gente pode pensar que aconteceu tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos? E ela parte da ideia que os países subdesenvolvidos têm uma certa dependência desses países desenvolvidos. E como que ocorre isso pensando na questão do gênero? E, para ela, o capitalismo piorou ainda mais a condição da mulher.
e, na verdade, alijou a mulher da força de trabalho. Vale lembrar aqui, gente, que é uma obra de 69. E as mulheres vão começar a aderir ao mercado de trabalho com maior intensidade em 1970. Então, até aqui não existia tanta aderência das mulheres, principalmente aqui no Brasil. Mas para ela, o capitalismo tornou ainda pior a condição da mulher se a gente for pensar numa questão de autonomia. Tanto no sentido estrutural, que é no sentido econômico, porque a inserção das mulheres se deu de uma maneira marginal, elas entraram de forma marginal no mercado de trabalho, e isso ainda se mantém lá em 1970, quanto também a partir de uma estrutura ideológica, né, da superestrutura, porque cria-se a ideia que as mulheres, né, que a qualificação das mulheres é muito pior do que a dos homens, ou ainda que as mulheres naturalmente não são tão qualificadas para aderir ao mercado de trabalho. É claro que ela, como outras pensadoras, mostram como a socialização de fato terminou fazendo com que as mulheres tivessem mais dificuldade para aderir ao mercado de trabalho. E toda essa estrutura ideológica sustenta também uma ideia de que o trabalho feminino vale menos do que o trabalho masculino. Mas aqui a principal refutação, a princípio, era essa. O capitalismo não auxiliou de forma alguma na independência e no crescimento da autonomia das mulheres. A princípio, isso foi refutado porque, depois de 1970, as mulheres começam a aderir ao mercado de trabalho de uma forma muito grande. No entanto, é aquilo que eu falei com a Helena Hirata, né? Helena Hirata, todas essas pensadoras, elas têm leitura da Eliette Safioti. E elas notam que, embora houve, de fato, um crescimento das mulheres no mercado de trabalho, a gente teve, por outro lado, uma precarização do trabalho feminino. Ou seja, o que a gente pode concluir a partir daqui? Que o capitalismo terminou, sim, afetando as mulheres de maneira negativa. E é exatamente isso que ela vai investigar nessa obra. Para Eliette, é ingenuidade a gente achar que a simples emancipação econômica pode acabar, de fato, com a discriminação. Então, para ela, o capitalismo não foi o capitalismo que trouxe a discriminação contra as mulheres, mas ele se aproveita disso porque é um enorme contingente feminino acirrando a disputa pelos cargos. Então, por exemplo, para essa desigualdade entre as mulheres ou essa divisão sexual do trabalho, pode ser interessante para o capitalismo de duas formas. Primeiro, que se as mulheres exercem o trabalho reprodutivo, então os homens possuem mais tempo para poder exercer o cargo produtivo. Então as empresas, as indústrias, elas podem contratar por um período maior de trabalho, já compreendendo que alguém vai fazer o serviço doméstico para eles. A outra questão também é que as mulheres se tornam uma mão de obra mais barata. Então, se a mão de obra feminina é mais barata, logo o capitalismo, ou melhor, aqueles que possuem os meios de produção, terminam lucrando mais. Outra questão importantíssima na obra da Eliette é que a gente vai ver quase que pela primeira vez aqui no Brasil, ela operando com os conceitos de interseccionalidade. Não existe esse conceito, ela desconhece, mas ela pensa essa questão da raça, da classe e do gênero. Como que se dão essas formas de intersecção? Vale lembrar aqui que a Eliette é uma pensadora marxista, de cunho marxista, mas que ela pensa as questões identitárias. As questões identitárias muito mais como um meio do que como um fim. Porque, para ela, é importante entender de que maneira que o capitalismo age sobre o racismo e sobre o machismo. Porque ele se aproveita dessas condições. Alguns marxistas clássicos ilustres, como por exemplo Perry Anderson ou a Ellen Wood, defendiam que o capitalismo não tem nada a ver nem com gênero nem com raça, que ele tende inclusive a apagar essas questões de gênero e de raça. Aliás, o Perry Anderson até diz que dá para a gente modificar a questão das classes, porque existe uma divisão social do trabalho, mas a gente não conseguiria fazer isso com o sexo, porque o sexo seria algo natural. Então é exatamente isso que ela refuta. Por outro lado, também a Ellen Wood dizia que se a gente se apegar muito a essas questões que hoje a gente chama de identitárias,
a gente terminaria por dividir a classe de trabalhadores. E a Eliette refuta isso por quê? Porque ela vai mostrar de que maneira que o capitalismo atua na questão do gênero, ou seja, como que aumenta ainda mais a exploração, aumentando a ideologia do gênero, né? A ideia de que as mulheres não têm qualificações assim como os homens. Isso também vai acontecer de acordo com a raça. Então ela deixa bem claro que uma mulher branca de classe média alta vai usufruir do capitalismo de maneira diferente de homens negros e de maneira diversa também no caso das mulheres negras, enfim, das mulheres pobres. Então ela acha essencial operar com esses conceitos. E isso, na época, ainda mais aqui no Brasil, constitui uma grande novidade. Então, só para a gente fechar aqui com essa grande obra, que vocês podem ver que ela é bastante extensa, né, que ela é muito mais complexa do que eu estou trazendo aqui, mas ela pode ser considerada ainda uma obra atual. A Eliette Safioti não estava contando, provavelmente, que grande parte das mulheres iriam aderir ao mercado de trabalho, que a gente ia ter um aumento das mulheres no mercado de trabalho. No entanto, continua sendo atual, porque a gente percebe que a precarização das mulheres é muito maior do que a dos homens. E aí a gente pode concluir que o capitalismo atua sim de forma negativa nessa questão do gênero, já que é possível perceber uma grande diferença entre as mulheres e os homens no que concerne aos direitos trabalhistas, as vantagens e desvantagens desse processo produtivo. Indo nessa mesma linha da Safioti, eu proponho aqui a gente analisar uma obra mais contemporânea, que é a da Flávia Biroli, Gênero e Desigualdades. E aqui ela trata do tema da divisão sexual do trabalho. E confirma aquilo que a gente viu na Eliette Safioti, que de alguma maneira o capitalismo foi prejudicial para as mulheres. Por quê? Houve um aumento do contingente feminino no trabalho, né, na força de trabalho. Ela coloca aqui, inclusive, que em 1970, que foi quando a Eliette terminou de fazer a obra dela, o percentual de mulheres economicamente ativas era de 18,5% e passou para 59% em 2005. Tivemos um aumento exponencial. E esse aumento será ainda mais importante se a gente pensar na questão da educação formal. As mulheres, as brasileiras sobretudo, elas se dedicam a mais anos de educação formal do que os homens. Elas são mais escolarizadas do que os homens. No entanto, ainda permanece uma diferença na desigualdade salarial em torno de 25%. Então, temos que pensar que existem aí questões de gênero e também uma questão relacionada ao próprio capitalismo. Claro que a Biroli aqui também propõe que a gente pense essas questões trabalhistas de forma interseccional, levando em consideração a raça, a classe e o gênero, porque o capitalismo atua realmente de forma diferente para mulheres, para homens, para brancos e para negros. Então aqui ela está trazendo alguns dados relacionados à precarização do trabalho. E a gente pode perceber que essa precarização é ainda maior sobre as mulheres negras. Elas correspondem a 39% da população que tem o trabalho precarizado. Os homens negros correspondem a 31,6%. Só aqui a gente já percebe que existe uma questão de gênero e que existe uma questão de raça. E que a questão de raça é ainda mais forte do que a questão de gênero. Porque as mulheres brancas se encontram em posição de vantagem em relação aos homens negros. Então, as mulheres brancas correspondem a 27% da população precarizada e os homens brancos, por fim, correspondem a 20%, a 20,6% dessa população precarizada. Então, a partir desses dados, a gente consegue entender de que maneira a raça e o gênero atuam sobre o trabalho, tanto de mulheres, de homens, de brancos e de negros. Para Biroli, a divisão sexual do trabalho também constitui o tema central para a gente pensar nas questões do feminismo. Basta a gente lembrar que o patriarcado consiste justamente num sistema político onde os homens se apropriam do corpo e do trabalho das mulheres. Além disso, ela também coloca outra questão de que a divisão sexual do trabalho é que produz o gênero.
Isso a gente pode pensar desde a infância. Todas as nossas expectativas em torno dos meninos e das meninas já começam ali com os brinquedos. E as meninas são oferecidos brinquedos relacionados ao cuidado. Então ela vai ganhar fogãozinho, boneca, tudo aquilo que está relacionado ao cuidado. A divisão sexual já começa ali. Ali você já começa a educar a menina e criar expectativas para que ela se produza, né, para que ela se subjetive como uma mulher que faz serviços de mulher. E esses serviços são gratuitos. E esses serviços passam a ser gratuitos para os homens, porque é um serviço para o outro, por meio de uma relação que a gente conhece chamada casamento. Então, o problema também está ali no casamento. Quando as mulheres casam, é como se elas devessem esse cuidado aos maridos. E aí a gente também pode considerar aqui a questão da maternidade, porque o cuidado dos filhos também será responsabilidade quase que exclusiva das mulheres. E o pior, quando termina essa relação de casamento, né, se houver alguma separação, algum divórcio, as mulheres continuam tendo a responsabilidade com os filhos. A responsabilidade delas será sempre maior. E o pior, se essas mulheres não são casadas, complica ainda mais a situação delas dentro desse sistema, porque elas vão ter mais dificuldade para ganhar dinheiro e para se sustentarem sozinhas. Então a gente tem aqui um complexo de relações se formando a partir da divisão sexual do trabalho. Por isso que para ela consiste um tema central. Mas mais ainda do que isso, para Biroli, o fundamental é que a divisão sexual do trabalho perpetua essa condição de inferiorização da mulher na sociedade. Principalmente porque, por meio da divisão do trabalho, a mulher é alijada da condição de pública, ou seja, da esfera pública, pensando aqui sobretudo na política. Pensem assim, as mulheres elas não exercem os altos cargos. A Helena Herata mesmo já trazia essa ideia de que os homens exercem cargos de militares, de líderes religiosos, de governantes. Tudo aquilo que está no poder é oferecido aos homens. Isso faz com que haja uma reprodução do poder masculino, da dominação masculina. Além disso, a gente ainda tem o fato das mulheres terem a dupla ou tripla jornada. Isso faz com que elas não tenham tempo e nem renda para conseguirem aderir de alguma forma aos movimentos políticos ou à esfera política, enfim. Então ela chama atenção para esse ponto. Quem está no poder? Não é por acaso que a parte mais precarizada da população, que são as mulheres, e sobretudo as mulheres negras, não compõe o legislativo, não compõe o poder executivo. Então, como que a gente vai mudar essa situação se essas mulheres não têm acesso? Como pensar em políticas públicas a partir somente das vivências masculinas? Né? Por mais que você tenha no poder alguém de esquerda, alguém que se preocupe com várias questões, pensa assim, um homem branco, ele está muito distante da vivência e das necessidades de uma mulher negra que exerce o emprego doméstico. A mulher desse homem não exerce problema doméstico. Então não é uma questão para ele, está muito distante dele. Como que a gente vai pensar políticas de creche, políticas de maternidade, políticas voltadas para a reprodução, para o direito, por exemplo, ao aborto legal? Como que a gente vai pensar nessas questões? Até questões mínimas, como, por exemplo, direito ao absorvente, direito à higiene íntima feminina. Se somente homens compõem o poder. Não é nem que esses homens acreditem que isso não é um problema, mas é porque, como está muito distante da experiência dele, termina não entrando na pauta. Termina que ninguém fala desse tipo de problema. Então, o que ela propõe, sobretudo aqui nessa obra, é pensar que as mulheres precisam aderir ao espaço público, às políticas e ajudar a executar as políticas públicas para que, de fato, a situação se transforme em relação a elas. Fica então o convite para vocês lerem com maior profundidade essas grandes mulheres que trazem reflexões importantes
Espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho dessas questões em relação ao trabalho e ao gênero. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima aula.